Olá a todos, vamos dar início à resolução da nossa segunda lista de eletricidade 1, abordando resistência equivalente e conversão ΔY e YΔ. Vamos então para a primeira questão. A primeira questão começa assim: qual a resistência equivalente da associação a seguir? E ele dá essa associação. Observe aqui que nós temos dois resistores em paralelo, porque eles estão conectados a estes terminais, aos mesmos terminais. Então nós vamos obter uma resistência equivalente, aqui referente a esses dois resistores em paralelo, e essa resistência equivalente está em série com a resistência de 10 ohms. Quanto é essa resistência equivalente? Essa resistência equivalente, ela corresponde a 10 em paralelo com 10. Esse símbolo aqui representa paralelo, isso vai ficar 10 vezes 10 sobre 10 mais 10, que é 20. Isso aqui vai ficar então 100 dividido por 20, que corresponde a 5 ohms. Então, nós temos aqui 5 ohms somados a 10 ohms, logo a resistência total corresponderá a 15 ohms. Logo, nossa resistência equivalente, que eu estou representando como RT, 15 ohms. Observe também aqui que nós temos duas resistências de 10 ohms e a resistência equivalente possui um valor de 5 ohms. Então, observe que sempre quando nós tivermos duas resistências em paralelo de mesmo valor, a resistência equivalente vai possuir metade do valor. Então, se aqui fosse 20 e aqui 20, aqui no caso seria 10. Vamos então para a próxima questão. Questão 2. A diferença de potencial entre os pontos A e B do circuito abaixo é igual a 10 volts. Então, essa é a diferença de potencial aqui, 10 volts. Determine a corrente que passa pelo resistor de 6, esse resistor aqui. Então, qual é a estratégia que nós vamos adotar? Primeiro, nós vamos determinar a corrente que está saindo aqui da bateria, certo? Os terminais AB. Para isso, nós vamos obter primeiro a resistência equivalente de todo o circuito. Aqui nós temos 3 resistores em paralelo, porque eles estão conectados a esses terminais aqui, marcados de X. Então, para obter a resistência desse circuito aqui, nós vamos fazer. Primeiro, nós temos 10 em paralelo com 15. Que corresponde a 10 vezes 15, dividido por 10 mais 15, 25. Isso vai ficar 10 vezes 15, 150, dividido por 25, que corresponde a 6 ohms. Então, essas duas resistências aqui podem ser substituídas por uma resistência de 6 ohms. E essa resistência de 6 ohms está em paralelo com outra resistência de 6. Logo, 6 em paralelo com 6, nós já vimos que duas resistências de mesmo valor em paralelo, a resistência equivalente possui metade do valor, com 3 ohms. Logo, todas essas 3 resistências podem ser substituídas por uma resistência de 3 ohms. Certo? Logo, nós temos aqui uma única resistência de 3 ohms. E essa resistência está em série com a resistência de 2. Logo, a resistência total do nosso circuito é 3 mais 2, que corresponderá a 5 ohms. E aqui nós temos uma tensão de 10 volts. Logo, quanto será a corrente I? Eu vou chamar de T, corrente total. A corrente total vai ser a tensão 10 dividido pela resistência total do circuito, 5. Logo, isso vai ficar 2 A. Logo, eu sei que está saindo daqui 2 A. Só que ele quer a corrente que passa nesse resistor de 6, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos determinar a tensão nestes terminais, os terminais aos quais o resistor de 6 está conectado. Eu sei que nestes terminais existe uma resistência equivalente de 3 ohms. E a corrente que passa aqui são 2 amperes. Logo, a tensão nestes terminais é igual à resistência, 3, vezes a corrente, 2. Isso vai ficar igual, então, a 6 volts. Logo, eu sei que sobre esses terminais há uma tensão de 6 volts. Qual é a corrente, então, que passa no resistor de 6 ohms? Eu sei que a corrente que passa no resistor de 6, que eu vou representar como I6, é igual à tensão sobre o resistor, 6, que nós já calculamos, dividido pela corrente, dividido pela resistência, perdão. Qual é a resistência dele? 6. Logo, isso daqui vai dar a corrente igual a 1 A. Portanto, nós temos que a corrente que passa aqui no resistor de 6, corrente 6, nós vimos a tensão nos terminais 6, dividido pela resistência 1 A.
1 ampere. Então está aí feita a segunda questão. Vamos para a terceira. Terceira questão. Qual é a resistência equivalente da associação a seguir? Então nós temos aqui dois resistores em paralelo. Isso daqui vai dar uma resistência equivalente. E essa resistência equivalente conectada em série com uma resistência de 50. Então nós vamos ter 20 em paralelo com 30, que vai ficar 20 vezes 30, dividido por 20 mais 30. Vai ficar 600 dividido por 50, que é igual a 12 ohms. E nós vamos ter então a nossa resistência total, 12 mais 50, que corresponderá a 62 ohms. Logo, qual a resistência equivalente do circuito? Resistência equivalente, que eu vou representar como RT, resistência total é 62 ohms. Vamos para a nossa quarta questão. A figura abaixo representa o trecho AB de um circuito elétrico, onde a diferença de potencial entre os pontos A e B é 30 volts. Determine a resistência equivalente desse trecho e as correntes I1 e I2. Certo, nós temos aqui duas resistências em série, 15 e 5 estão em série, estão conectadas uma após a outra. Então a resistência total corresponderá à soma das duas, 20 ohms. E nós temos aqui que essa resistência de 20 ohms e a de 30 estão em paralelo, porque elas estão conectadas a estes terminais, aos mesmos terminais. Certo? Logo a resistência equivalente aqui será 30 em paralelo com 20, que nós já vimos que vai dar 600 dividido por 50, que corresponde a 12 ohms. Logo, todo esse circuito pode ser representado por uma única resistência de 12 ohms. Então, nós já temos a nossa resistência equivalente, certo? Então, nossa resistência equivalente, que eu vou representar como RT, é igual a 12 ohms. Ele quer saber qual é a corrente I1, que vai aqui para o resistor de 30, e qual é a corrente I2, que vai para aqui, para esse resistor aqui equivalente de 20 ohms. Se nós temos que a tensão aqui corresponde a 30 volts, certo? Então eu sei que a tensão é igual a 30 volts. Como é que eu calculo a corrente? Eu sei que aqui está passando a corrente I1, e I1 será a tensão nesses terminais, que eu sei que é 30, I1, 30, dividido pela resistência desse resistor aqui, que é 30. Logo, isso vai ficar igual a 1 ampere. E I2, da mesma forma, I2 é igual a tensão nesses terminais, 30, dividido pela resistência equivalente aqui, que é 20 ohms. Então, isso vai ficar 1,5 ampere. Logo, nós temos que nossa resistência equivalente é 12 ohms, a corrente I1 igual a 1 ampere e a corrente I2 igual a 1,5 ampere. Pronto. Vamos encerrar aqui na quarta questão, porque as outras questões são maiores. Então, até a próxima questão. Tchau, tchau.